Eu mandava e-mail para vários cartórios da região das cidades que eu acreditava que ele poderia ter nascido e nada de nenhuma resposta positiva de encontrar esses documentos. Oi, gente, como vocês estão? Comigo está tudo bem e espero que com vocês também. Hoje quero compartilhar com vocês um momento muito importante para mim e que pode ajudar a quem está nesse processo também, que é sobre a cidadania alemã. Eu vou dividir esse vídeo em dois, para não ficar muito extenso, porque quero compartilhar com vocês detalhadamente como foi o meu processo e que até hoje não terminou. Venha comigo que eu vou estar explicando tudinho para vocês. E o primeiro passo que eu dei foi entender melhor sobre a minha árvore genealógica. Eu já sabia que meu bisavô era filho de alemão, pelos boatos que eu já tinha escutado. Então não foi muito difícil saber quem era o meu antepassado que era alemão. E no meu caso foi pela parte paterna, pois quem da minha família que tinha um antepassado alemão era o meu pai. Então toda a linha foi paterna, seguindo a lógica de bisavô, avô, pai, até chegar a mim. Uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi buscar informações sobre esse parente. Eu sabia que tinha um primo que ele já tinha conseguido tirar a cidadania alemã dele. Porém, era de bisavô diferente. O nosso parente em comum era o nosso tataravô. Aí eu entrei em contato com ele na época pelo Facebook e ele me ajudou bastante com algumas informações, pois eu não sabia muito bem por onde começar e ele já tinha encontrado alguns documentos que eram muito importantes. E o documento mais difícil era o do número do navio onde que o nosso tataravô chegou no Brasil, com a data de chegada. E ele também já tinha achado a certidão de nascimento do nosso tataravô lá na Alemanha. Com isso, o meu processo foi muito mais rápido. Pois eu precisei encontrar alguns documentos que supostamente era um pouco mais fácil de encontrar. Mas mesmo assim eu demorei bastante tempo para encontrar todos os documentos necessários. E um documento que foi muito difícil de eu encontrar, por incrível que pareça, foi do meu avô. Pois eu sabia que ele era brasileiro, mas eu não sabia exatamente em qual cidade que ele tinha nascido. Eu mandava e-mail para vários cartórios da região das cidades que eu acreditava que ele poderia ter nascido e nada de nenhuma resposta positiva de encontrar esses documentos. E a mesma coisa foi o documento do meu antepassado alemão, que foi a certidão de casamento dele. Pois quando ele chegou no Brasil, ele era muito novo. E então ele conheceu uma outra alemã e se casou com ela, aqui no Brasil. E esse documento também foi um sufoco para encontrar. E uma coisa muito interessante de saber sobre essas informações, que você descobre histórias da sua família que você jamais pensava que poderia existir. O meu tataravô, por exemplo, chegou no Brasil em 1904, no porto do Rio de Janeiro, e depois ele veio para uma cidade de Minas Gerais. E ficou por anos em uma colônia alemã que existia aqui na época. E que hoje acredito que seja a cidade ali de Jequitibá, mais ou menos essa região. E os documentos necessários para solicitar a cidadania são certidão de nascimento, certidão de casamento, caso houver, certidão de óbito e a identidade de todos os membros. E no caso do antepassado alemão, tem que ter o documento do navio que ele chegou e algum outro documento que comprovasse que ele não se naturalizou brasileiro. No meu caso, eu não encontrei nenhum documento que comprovasse que ele não se naturalizou brasileiro. Porém, quando não se encontra esses documentos, tem a opção de fazer a declaração de naturalização negativa, caso não encontre nenhum documento alemão do seu antepassado que comprove isso. A única maneira é essa. Então, caso você esteja também nessa busca desses documentos, tente procurar o máximo de informações e de documentos que comprovam que realmente o seu antepassado alemão não se naturalizou brasileiro e sim permaneceu com a cidadania alemã. A separação dos documentos são bem necessárias. E a separação foi de acordo com a minha árvore genealógica. Eu separei primeiro do bisavô, do avô, do meu pai, até chegar a mim. Eu reuni todos os documentos e depois disso tive que traduzir esses documentos para o alemão. E para fazer essa tradução, não adianta levar para uma pessoa que saiba alemão. Pode ser algum parente, amigo ou até mesmo você. Se você sabe alemão, não adianta pegar e traduzir o documento. Tem que ser um tradutor juramentado pelo governo, pois só ele que valida realmente se o documento é verdadeiro ou não. E o órgão da Alemanha jamais vai aceitar um documento não feito por um tradutor juramentado. Depois que juntar todos esses documentos e fazer a tradução, você necessita fazer uma cópia autenticada
de todos esses documentos, tanto o documento alemão e o documento brasileiro. Na verdade, a cópia autenticada que será enviada para o consulado alemão, que assim vai enviar para o órgão alemão na Alemanha, pois os documentos originais ficam com você. Depois desse processo todo, de juntar os documentos, encontrar os parentes, descobrir um pouco mais sobre a história dos seus antepassados, ainda aconteceu bastante coisa que eu vou estar contando no próximo vídeo para vocês. É interessante fazer essa árvore genealógica, pois com ela você entende melhor realmente como é a sua família e a história também por trás. E inclusive também, durante esse processo, eu solicitei um teste de DNA através de algumas empresas para poder saber sobre os meus antepassados. E é muito interessante. Depois eu posso estar fazendo um vídeo sobre e contar para vocês exatamente o que deu nisso. Eu espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo e que de alguma forma também tenha ajudado vocês nesse processo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!